Olá, boa noite. Eu sou Alessandra Amorim, professor de inglês há 17 anos, e eu ajudo homens e mulheres das mais diversas profissões a aumentar seus salários, levando-os do zero até a preparação para as entrevistas de inglês e qualquer processo seletivo em inglês. E a live de hoje, meus amigos, a live de hoje é muito interessante, é justamente sobre o que eu falo, sobre o aumento de salário. E o que eu estou querendo falar com isso? São duas lives em uma, né, para a gente otimizar o tempo. As lives são com o seguinte tema. Primeira live, né? Curtinha. Como aumentar seu salário com Business English. E a segunda, como aumentar sua performance na língua. Então vamos unir o melhor dos dois mundos, vamos compactar em uma única live, ok? Maravilha? Então vamos lá. Iniciando esse processo aí, falando sobre Business English. Que é isso? Que raio é esse de Business English, né? Já ouvi falar em algum lugar, já li, mas eu não tenho ideia. Vamos começar a elucidar aí o que é Business English. Primeiro ponto, Business English, o nome, já digo a vocês, que não ajuda muito, né, o propósito dele. Ele assusta um pouquinho. As pessoas naturalmente olham Business English, já pensam logo em business, né? Pessoas de negócios, executivos e tal. E não é bem por aí. A finalidade dele não é também essa, mas não somente. Esse Business English nada mais é do que um inglês comercial, um inglês com propósito profissional. É o que você usa no seu dia a dia, que você vai falar na sua relação de trabalho, no seu ao telefone, que é diferente do telefone que você atende numa empresa, telefone que você atende na sua casa, né? Você vai tratar de forma diferente. Hoje nem é tão comum, né, as pessoas usarem telefone fixo, mas de certa forma é bem é bem diferente. Por exemplo, o teu celular, né? Você usa o celular, né, com mais frequência. É bem comum a gente usar o celular com mais naturalidade, mais normalidade. Então, pense o seguinte, quando você atende o celular na sua casa, é diferente você atender, de repente, o seu celular da empresa, o celular corporativo. São situações bem distintas. Então, você atende aquilo ali, né? Na empresa normalmente tem um nome, você tem que anunciar a empresa, se identifica, né? A menos que você tenha muita intimidade com quem está do outro lado da linha. Mas tem já uma série de quesitos ali que você tem que se colocar de uma maneira mais profissional. Falando nisso de maneira mais profissional, esse é o grande cerne do Business English. É você colocar de maneira profissional o vocabulário, né, as expressões, as formas de você abordar alguém. Então, ele é focado em quê? Trabalhar situações como apresentação, não entrevistas, dinâmicas de grupo, apresentações, né, socialização, né, no geral, com palavras mais apropriadas para isso. Né? Acho que é o melhor termo. Palavras mais apropriadas. Não é qualquer palavra. Né? Só você fazer essa transposição para a realidade aqui do Brasil. A gente não fala, né, da mesma maneira, via de regra, dentro do ambiente de trabalho, numa reunião de trabalho, como você fala com seus amigos de infância, por exemplo. Né? São situações diferentes. Né? Aqui fora o vocabulário é mais à vontade, né? Você usa muitas palavras informais, gíria, se for o caso. Enfim, você não tem essa preocupação tão grande, né, em mostrar um profissionalismo, alguma coisa muito mais severa. E lá dentro não, você tem uma imagem a zelar o tempo inteiro. Então vamos lá. O business é essa ideia toda para qualquer profissão, tá? Qualquer profissional, desde os altos executivos, como eu mencionei, que tem ideia, e até não até mas digamos assim, uma profissão que possa se pensar que não precisa de business, mas, por exemplo, quem tem a profissão de caminhoneiro, por exemplo. Sim, porque o caminhoneiro for lá fora, por exemplo, né, para o exterior, ele vai passar por uma entrevista, um processo seletivo, e se ele se apresenta de maneira profissional, pelo inglês próprio, profissional, a probabilidade dele ser contratado e obter a vaga é absurdamente maior. Então, essa é a ideia do Business English. É uma série de condutas, comportamentos, vocabulário, né, técnicas que levam o indivíduo, né, ao encontro de uma conquista profissional. Ok? Bom, e agora falando como esse Business English, né, de maneira direta, ele pode aumentar o seu salário, né? Bom, acho que as pistas, né, já foram dadas, não fica tão difícil assim de imaginar como. Mas pense da seguinte maneira. Vou falar para vocês agora, antes de, né, fazer esse comentário, eu vou ler para vocês aqui uma pesquisa da Cato. Cato, um site imenso aí que tem de RH, de recrutamento, né? O pessoal se candidata e tudo mais.
A Cato fez uma pesquisa e foi publicada essa pesquisa no site da revista Exame. Né? Então, são duas instituições de bastante credibilidade aí nas informações que eles passam. Então, essa pesquisa tem o seguinte título: dominar a língua inglesa, perdão, a matéria, né? Dominar a língua inglesa pode significar um salário até 61% maior no fim do mês, segundo pesquisa divulgada pela Cato, realizada com 900 mil pessoas em mais de 4 mil cidades brasileiras. Então, essa aí a ideia da pesquisa, é realmente o que a pesquisa comprova. Então, vamos lá. Eu fiz um pequeno recorte, dois pequenos recortes, e que estão da seguinte forma. Eu considerei profissionais de nível júnior, pleno e sênior. Tá? Esses profissionais, na média, eles não têm essa questão de nível superior ou ensino médio. São profissionais que têm essas categorias, né? Júnior, pleno e sênior. E abaixo eu fiz a mesma questão, né, só que com supervisores, né, que é uma categoria imediatamente acima. Então vamos pensar o seguinte: eu estou falando por nível de inglês e a média salarial de todos os profissionais que possuem aquele nível de inglês. Então, o primeiro ponto: profissionais que possuem inglês básico. Qual é a média salarial de todos os profissionais, né, que possuem inglês básico? Isso somando júnior, pleno e sênior. Pegou toda essa galera e olhou. De vocês todos aí, quem tem inglês básico? Contaram. Qual é a média salarial dessa turma aí? A média salarial foi de R$ 3.272,41. Eles representam 38% do total desse grupo. Pegaram todas as pessoas que têm inglês intermediário e contaram. Quem tem intermediário aí? Contabilizaram. A média salarial da turma que tem inglês intermediário já subiu de 3.832 para 3.832,75. Ou seja, já foi de 3.272 para 3.832. Já ganhou aí uns 500 e poucos reais aí, né, de diferença, na média. Tá? Aí o terceiro, o avançado. O avançado, então, aí que a diferença foi gritante. A média do pessoal de inglês avançado ele foi R$ 4.759,87. Então, pensa, dos mesmos profissionais com as mesmas qualificações. Tá? A única diferença ali, o que foi levado em conta é o nível de inglês. Então, não foi colocado, o profissional que tem MBA, não, as qualificações são as mesmas. Então, pensa que quem está no nível básico foi 3.272. O nível avançado, 4.759. Vê de diferença que o inglês faz, né? Em termos financeiros para você. E muitas das vezes, como certamente foi o caso aqui em muitas opções dessa pesquisa, o indivíduo com o mesmo conhecimento técnico, né? As mesmas habilidades profissionais, fez ele ter um ganho, né? Aqui na média foi de R$ 1.500, né? R$ 1.507 para ser mais preciso. Todo mês isso eu estou falando de média, tá? Não são os maiores salários. Pegou os menores e os maiores, imagina que quão elástico isso pode ser, quão benéfico financeiramente. Agora, partindo para supervisores, ok? Supervisores é o seguinte: supervisão com inglês básico, R$ 3.710, ok? Eles estão na casa de 45%, ok? O pessoal de supervisão com inglês intermediário, que são 37% do pessoal, eles passam a R$ 4.575. Ou seja, dá aí, né, 900 e pouquinho reais aí perdão, 700 e pouco reais aí de diferença. E para o nível avançado, 5.323, ou seja, o mesmo supervisor, com as mesmas aplicações, ele pode ter uma variação ali salarial, né? Quer dizer, o mesmo supervisor não, mesma função, né? Uma variação salarial de 3.710 na média, 323 na média. Então pensa, são quase se você pensar desses R$ 2.000 aí, você de repente fica aí uns 4 anos na
carreira de supervisor, por exemplo, quanto dinheiro isso não gerou para você, né? Mas férias em cima disso, né? 13º, bônus e tudo mais. É uma disparidade absurda. Né? Repetindo, e o conhecimento técnico muitas vezes não muda nada ou um pouco. Então, só a questão de você ter uma capacidade de alocar em uma função que, se precisar de falar inglês com alguém, né, para executar aquela mesma tarefa, você vai ser capaz, as pessoas te pagam uma diferença salarial bem maior. Então, avaliem isso, note que números não mentem. Né? Você poderia usar inúmeros argumentos aqui, mas os números são muito claros, o que é fato. Né? O professor hoje é uma demanda, né, valorizada, ultra escassa no Brasil, e que, né, o mercado precisa e procura. Inclusive, tem uma outra pesquisa, que em um outro momento, em outra live, eu devo falar para vocês, um profissional de RH, uma gigante dessa aí de RH do Brasil, de consultoria, ele até afirma que se ele recomendasse alguém nesse primeiro momento, né, tá formado, graduado, fazer um MBA ou aprender inglês ou falar inglês, ele recomendaria inglês. Ele falou, cara, isso vai dar um ganho muito maior na carreira do que uma pós-MBA. Né? Não que isso não seja importante, mas para dar um start, o inglês causa uma diferença, uma passagem de barreira muito maior. Então, isso é bem claro. Agora, pensa o seguinte, quais habilidades em inglês eu devo possuir para isso? Né? Porque falar que o inglês, né, aumenta e tal, os números mostram. Mas é qualquer coisa, o que exatamente eu devo saber? Bom, primeira notícia. Boa. Esse conteúdo não é um conteúdo absurdo. Não é esse conteúdo do tipo, né, o exemplo daquele aluno que passou, né? Hoje, né, acho que nem tem mais isso, mas o meu caso, né, que passei 7 anos dentro de um curso de inglês, você tinha aqueles cursos ultra longos, né? É quase uma vida inteira ali, mais que um curso de medicina, né? Medicina, um curso mais uma residência. Você fazia ali 7 anos de curso, né? Saiu com uma mega formação, você falava sobre, tinha texto falando sobre atrito, coeficiente de gravidade. Você não precisa de nada disso. Ou seja, uma abordagem absurda. Então, assim, tem seu valor, né? A ideia de um curso longo desse é tornar você capaz de conversar sobre qualquer tipo de assunto. Mas pense no seguinte: no seu trabalho, ao menos na sua relação profissional, no que diz respeito à execução das suas tarefas profissionais, você não conversa sobre qualquer tipo de assunto. Imagina o seguinte: você está negociando com um cliente, você é da área enfim, de energia elétrica. Você não vai conversar sobre frutas com seu cliente. Não vai. Filmes favoritos ou atriz favorita, ator favorito, você não vai ter um primeiro. Talvez mais à frente, é um cliente que você já trata há muito tempo, você já tem uma intimidade, mas aquele primeiro contato, aquele primeiro combate ali de lidar com ele, ou atendendo o cliente para resolver um problema particular, acho improvável que você vai falar What's your favorite kind of movie? Enquanto o cliente está atritado, nervoso do outro lado esperando. Não vai mesmo. Então, a boa notícia nisso é que o conteúdo não é tão denso. Ele é curto, mas ele é específico. Então, essa é a outra questão. Porque é um conteúdo, como eu falei no início da live, ele é um conteúdo totalmente focado para essas necessidades, né? Um conteúdo voltado para execução, né, e perfeição dessas tarefas. Então, não basta ter apenas o conhecimento da língua, né, fazer exercício de gramática, você tem que ter um conhecimento do mercado para poder aplicar esse tipo de coisa, para estar em contato com isso. Então, ele é um conhecimento que ele é um pouco especializado, mas não é tão complexo, né, a ponto de falar que são textos ultra complicados. Não, nada disso. A dinâmica requer prática. Então, assim, as habilidades que você deve possuir são essas. A habilidade de você ter um domínio, né, básico intermediário da língua, né, uma espinha dorsal boa, não precisa ser excelente, mas boa, e conhecimentos na área business, né, no inglês business, conhecimentos nesse inglês mais voltado para esse tipo de atividade. E por que a maioria dos cursos de inglês não ensina isso? Né? Não tem essa vertente, né? Você não acha com frequência esse tipo de conteúdo. Os cursos de inglês, na boa parte, né? Passei boa parte aí da minha vida trabalhando dentro de inúmeros, né? Então, eu moro aqui no Rio de Janeiro, acho que quase
os cursos grandes aí de anos atrás, aí eu devo ter trabalhado em boa parte deles aí. E hoje tem muito mais, a quantidade de cursos é muito maior, não consigo nem numerar quantos são. Mas pense o seguinte, os cursos eles foram pensados, né, a maioria deles, pelo menos é meu ponto de vista, né, de quem trabalhou muito tempo, eles foram pensados para o perfil aluno adolescente. Porque como a gente tem um inglês, né, escolar, que não é um inglês que prepara você para exercer a língua, né, de formativa na vida, é um inglês mais voltado para a leitura, a gramática, né, e compreensão de textos, né, pelo menos a proposta é essa. Eu sei que em muitos casos nem isso acontece, né? Enfim, acaba ficando na mesma coisa ali, né? Enfim, não evolui o necessário. O inglês ele foi desenhado para adolescente. Então, para passar por todos aqueles tópicos da vida, né, falar de frutas, legumes, cinema, carro e uma série de outras coisas, há situações realmente da vida, óbvio, né, tem os livros, né, comunicativos, eles têm diálogos e tudo mais, diversas situações, né, mas eles não são focados, não tem essa preocupação, porque o jovem adolescente não tem essa preocupação, só aquilo ali no mundo dele não faz muito sentido. Então, o que foi feito? Né? A maioria dos materiais para adulto, né, curso de adulto, eles foram adaptados, né, desse material para adolescente, que a ideia é o cara entrar no curso de inglês novinho ali, quando entrar na faculdade, né, ou já tiver um pouquinho avançado na faculdade, ele já falar bem, para ele conseguir um estágio melhor, um emprego melhor, uma trainee. Essa foi a ideia. Mas como hoje tem uma demanda muito grande, né, do pessoal depois dos 30, porque teve esse inglês lá atrás, ou teve e não praticou, enfim, os cursos eles pecam um pouquinho, né, nessa questão dessa necessidade de colocar, né, uma abordagem mais profissional, visto que a pessoa né, já com a idade, né, acima não tem a mesma necessidade de um adolescente de 16, 15 anos. Então, né, não tem essa visão. E normalmente o pessoal que elabora esse material, o pessoal, né, que é da área de ensino, né, educação tradicional, trabalhou sempre com línguas e tal. Então não tem muito essa preocupação de, né, ou talvez nem tenha o conhecimento, né, para ter essa abordagem mais ampla. Então, por isso que a maioria, na minha opinião, na maioria dos cursos acaba pecando nesse tipo de, de conteúdo. Esse treinamento, eu trabalhei alguns anos, muitos anos, na verdade, em cursos de business. Uma coisa que me incomodava bastante é que esses cursos, na verdade, eles eram bem caros. Né? Os cursos que são focados nesse segmento, eles acabam que eles têm, como eles são diretamente ligados à empresa, a maior parte deles, eles fazem um contrato com a empresa subsidia uma parte do curso, o aluno, né, fala, complemento, se for o caso, eles são cursos bem caros. Né? São empresas grandes, eles que associam, embora seja uma habilidade que seja necessária para muitas pessoas, não importa o tamanho da empresa. Então, os cursos que eu trabalhei, eles tinham essa característica, né, de estar dentro de empresas médias ou grandes, e eram valores bem altos, assim, salvo engano, há alguns anos atrás, né, faz um tempo que eu não estou mais, né, dentro desse curso, dessa realidade de sala de aula de curso né, durante o dia. Alguns anos atrás, vamos colocar aí, uns 8 anos atrás, 9, esse valor deve ter reajustado muito, a hora-aula, salvo engano, que era cobrado, era beirando R$ 180. 180, R$ 200. A hora. Então, imagina você pagar um curso, né, regular, uma coisa é um professor particular, que vai à sua casa, mas você pagar um curso, às vezes uma sala de aula, né, razoável, e vai diluir esse valor, R$ 200 a hora, né, puxado, né? Você pensar que colocar esse valor, vai ter que pagar o professor, aquele professor vai ter um valor, né, mais alto, né, na remuneração dele, porque ele tem uma habilidade maior, diferenciada, então, né, vai ter que pagar mais, o curso vai ter que tirar o lucro dele, pagar demais funcionários. Então, a mensalidade fica um valor muito distante da realidade dos brasileiros, né? De poder tirar do seu bolso para pagar. Os cursos de inglês hoje, né, bons e tal, eles já são caros. Se for institucionalizar o business, né, e nesses cursos, seguindo essa vertente, seriam mais caros ainda. E afastar boa parte, né, da clientela. Então, até a gente, nossa ideia do pop, né,
principal de criar isso aí é esse conteúdo, né? E criando uma abordagem mais prática, né? Através desse conteúdo aqui gratuito, né? A gente tem outros conteúdos aí a serem aplicados, mas a ideia é trazer esse conteúdo, que é um valor muito fora da realidade, mas a necessidade é dentro da realidade das pessoas e trazer para todos vocês, ok? Então, essa é a ideia. Bom, para ter do primeiro, né, a primeira parte da live, já coloquei do business, como ele está, como buscar, a gente está aqui para auxiliar vocês a buscarem, a ter esse conteúdo, então fique ligado aí no nosso conteúdo, no nosso canal, ok? E a gente está sempre colocando aí no Instagram, no YouTube, então fique no Facebook, né? Fique sempre de olho aí que está sempre postando conteúdo para agregar valor a vocês, ok? E a segunda parte é como melhorar a performance na língua. Essa melhora de performance, ela está associada ao quê? É óbvio que é o estudo também do inglês geral, mas sobretudo no business, porque business, money, né? Em tempo é dinheiro. Então vocês têm que ter uma certa caminhar a passos largos, não é ter desespero, pressa, porque isso aí não ajuda em nada, não agrega valor, não agrega qualidade ao conteúdo de vocês, né? A formação de vocês, mas se tem que caminhar a passos largos. Então coloquei aqui fiz uma mini estrutura para ajudá-los a ter uma melhor desenvoltura no estudo da língua. Então, assim, o primeiro ponto que você tem que ter em mente é que tipo de inglês você precisa, não é? Se é o business, né, que é o caso da empregabilidade, então está muito claro. Eu preciso, né, eu tenho que aprender a escrever e-mails, eu tenho que aprender a falar ao telefone, fazer apresentações, eu tenho que aprender algumas habilidades que são comuns e necessárias no cotidiano de trabalho, é uma vertente. Agora, se você a empregabilidade. Se você pode também estar buscando inglês instrumental, né, que é ligado à leitura, quer fazer um mestrado, um doutorado, então você precisa passar na prova, né, entender o texto e tal, é uma outra vertente. Se você é numa área técnica específica e você precisa, né, de uma leitura mais técnica, então você evidentemente precisa, né, de um inglês mais voltado para isso aí, seja na área de tecnologia, finanças. Então são vertentes diferentes, empregabilidade para inglês business, né? O instrumental para inglês, né, voltado para uma aprovação no mestrado, doutorado, alguma situação assim. Ou se for uma leitura mais técnica, né, você tem uma realidade de perfil de operacional, então, obviamente, a sua leitura vai ser mais técnica. Então, você primeiro tem que... Lucas, boa noite. Ou então você tem que ter uma situação, ok, pessoal? Se tiver aí dúvida, pode perguntar, ok? Se quiser perguntar aqui, mande perguntas para a gente, que a gente vai elucidando aí sobre inglês business, qual a dúvida, ou sugestão de conteúdo também que vocês queiram aí, postem, escrevam, ok? Em qualquer uma das nossas mídias, que a gente vai sempre elucidar aí para vocês, ok? Então você tem que avaliar qual perfil que você deseja, ok? E aí, vamos lá. Para melhorar, primeiro identificar qual perfil de inglês que você precisa, né, imediato. Né? É o inglês geralzão, não tem muito compromisso com nada específico, só quero melhorar. Então, ok, é o inglês geral. Não tem nada de errado com isso. Agora, vamos lá. Para melhorar a performance da língua, você tem que ter primeiro consciência da língua. Como a língua se distribui? A língua se distribui em 4 skills, ou seja, 4 habilidades. Né? E essas 4 habilidades, né, são as habilidades mais treinadas, né, que é audição, fala, leitura, escrita, elas são subdivididas em 2 grupos, que são as habilidades de entrada, input, e as habilidades de saída, output. Então, pense o seguinte, são sempre 2 pares associados. Você tem um par, que é alguma coisa que entra, e algo que sai derivado disso. Como assim? Por exemplo, muito se fala, por exemplo, para você escrever bem, né, você tem que ler bastante. Então, essa associação leitura é o input, é algo que entra, você assimila, e a partir do conteúdo assimilado, você cria um output, ou seja, o conteúdo escrito sai de você escreve no papel. Ou uma outra situação é a compreensão auditiva. Você ouve, não é? E depois você acaba ouvindo e fala. Ou seja, quando você fala, você produz. Então, uma de entrada, você recebe a informação, e na outra você é ativo, né? Você realiza a ação. Essas ações são impares, né? Tanto é que é sempre recomendado, né, como eu falei, quem mais lê, escreve melhor. Se você ouve pessoas, né, sempre que são bem instruídas, que têm, né, um vocabulário melhor e tudo mais,
você acaba adquirindo esse vocabulário, acaba tendo mais informações, você acaba melhorando o nível da sua língua. Isso é natural, é normal. Esse processo ocorre naturalmente. Então, para estudar a língua, você tem que ter consciência desses dois pares, certo? E como é que você faz? Você tem que trabalhar esses pares. Ou seja, eu quero treinar a escrita. Leia. Leia, escreva. Eu quero treinar fala. Antes de falar, você tem que ouvir bastante coisa. Você tem que construir essas ideias no seu cérebro. E até antes de escrever, você tem que ler bastante coisa. Você tem que formar sua base mental ali de conteúdo. Então, você tem que realmente colocar em pares. E os pares, eles são sempre colocados dessa forma. Você recebe um pouquinho, produz um pouquinho. Recebe um pouquinho, produz um pouquinho. Então, ó, ouviu? Fale, ok? Ouviu? Fale. Porque você pratica. Ah, mas não tem ninguém para falar inglês? Tem um espelho, cara. Mentalmente, você fala sozinho. Se não tiver grupos, forme grupos. Ah, você acha na internet pessoas interessadas em formar isso o tempo inteiro? Então, pratica, ok? Então, você coloca dessa forma, né? Você coloca isso dessa forma de maneira bem prática, ok? Bom, e o inglês business é a mesma coisa, tá? Você ouve um pouquinho e parte e pratica um pouquinho, para qualquer modalidade, tá? E o inglês business, né, colocando ele é possível sim, você partir do zero e totalmente. Aliás, eu fiz isso, né, boa parte do meu tempo trabalhando com business, os alunos vindo do zero. O aluno aprende uma base, né, uma base comum, e a partir do ponto que já a gente consegue já ampliar já diretamente para o business, sem perder tempo, né, no inglês geral, que não tem uma utilidade necessariamente prática para o trabalho. Então, o que acontece? Esses ciclos de pares, né, de leitura, escrita ou compreensão auditiva, você fala, ouve, né, baixa um podcast, vê um vídeo, ouve uma música, assimila aquele conteúdo, começa a falar, tentar gerar frase a partir daquilo que você ouviu, com a estrutura que você já tiver aprendido, substitua vocabulário. E assim, é constante. Faça isso com muita frequência. Leia, escreva. Toda semana escreva alguma coisa, leia alguma coisa. Toda semana ouça, fale. Por quê? Você cria esse ciclo. Então pense o seguinte: se você cria um ciclo de trabalhar os pares, ó, par 1, né, leitura escrita, ou auditivo e fala, aí fica a critério de cada um. Você faz esse ciclo, né, aprendeu, assimilou, praticou. Faz o segundo ciclo, né, a segunda dupla. Aprendeu, assimilou, praticou. Beleza, você faz lá 3 vezes essas duplas. E depois você repete no próximo, né, o próximo espaço vago, você não avança para um quarto, você para e revisa os 3 anteriores. E assim vai. Pô, e quando eu fizer o quarto, 5, 6, ótimo. Revise o primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5, sexto. Entenderam qual é o modelo de revisão? Você tem uma dupla, leitura escrita, outra dupla, né, compreensão auditiva e fala. Faz um dia um trabalho com uma, outro dia eu trabalho com outra. Depois, um dia eu trabalho com outro dia eu trabalho com outra. Depois de novo. E aí, na próxima vez, você tira um dia, 2 dias para fazer a revisão de todos esses conteúdos. E assim, aí depois você tirou os 2 dias e revisou tudo, mais 3 dias de conteúdo, mais 3 pares, né, de conteúdo. E depois você tira outro dia para revisão dos 6. E assim vai, porque vai acumulando. Você toda hora está olhando aquele conteúdo e você não acaba que vai massificando aquilo. Vai chegar uma hora, por exemplo, que o conteúdo 1, 2 e 3, de tantas vezes você ter passado por ele, você fala, cara, não preciso mais ler isso, não preciso mais falar isso, já está no meu sangue, já está natural. Aí você passa adiante. E com isso você vai ganhando consistência, porque não é avançar só nos conteúdos, é você fazer aquele acúmulo, aquele bolo, você trazer aquele conteúdo todo junto com você. Então é sempre voltado em estudo, né? Assimilação, via entrada, prática, né? Ou seja, via escrita ou via fala, avança. De novo, assimilação, elementos de saída, avança. Revisão, e assim vai. É um processo muito acelerado. Parece ser mais trabalhoso, mas não. Ele é muito acelerado. E não fique só no conteúdo, né, que for passado no curso online, no curso que seja, né, o presencial. Aos poucos, quando você já estiver se sentindo confortável com essa estratégia, você assimila
né? Vai adicionando conteúdo aos poucos, ok? Informações novas, vai colocando essas informações novas, porque vocês vão agregar mais valor ao conteúdo de vocês. Então pense o seguinte analogia, né? Essa adição, né, gradativa de conteúdo é da mesma forma que você faça uma analogia na academia, por exemplo. Você é uma pessoa que não está começando. Vamos imaginar uma pessoa totalmente sedentária. Você começa a malhar. Então, você paga aqueles pacotes de academia, né, que tem musculação e 20 aulas diferentes lá que você pode fazer. Só que, assim, é loucura, você não tá acostumado a fazer nada, querendo na primeira semana fazer musculação, spinning, zumba, aerobox, não sei o quê, mas né, um monte de nomes aí que são dados. No final da semana você está internado, aí está num centro ortopédico a vida. Então, qual é o natural? Faz o básico, né? Qual é a tua proposta? Malhar, você malha, e aos poucos que você está confortável com a academia, você começa a praticar outras aulas, né? Ou vice-versa. Você vai focar naquilo que lhe interessa mais. Com a língua é a mesma coisa. Você vai se acostumar com aquele eixo básico, né? Fazer aquele conteúdo do livro, aí tem que ter constância, assim como a academia, se você malha, tem que ser constante, tem que ir lá 4 vezes por semana, 3 ou mais, não adianta ir 1 ou 2, porque não vai dar resultado. Então tem que ser constante, e à medida que a constância te garantir uma estabilidade, eu vou malhar e sair descansado, tranquilo, não sai mais dolorido, não sai cansado, você começa a adicionar coisas novas. Então, essa é a ideia. Tá? Falando em coisas novas, eu vou aqui falar, né, sobre o conteúdo no grupo do Telegram, não tem que falar dele nas lives, mas para quem está assistindo agora, daqui a meia hora mais ou menos já vai estar lá coisa nova, o link na bio do Instagram, vou adicionar lá e vou estar em conteúdo direto. Se você estiver assistindo depois esse vídeo em outro local, estiver vendo aí na minha página no Instagram, entra na bio, acessa o link lá, entra no grupo, né, do Telegram, que eu vou estar só enviando aí materiais totalmente gratuitos aí para alavancar o aprendizado de vocês. Ok? Então, estamos aí. Amanhã tem mais uma live à noite, né? Aguardando vocês aí, às 20 horas. E vamos lá. Estamos chegando à primeira metade do desafio. Desafio das 10 lives. Semana que vem preparando conteúdo aí de alta qualidade, totalmente business, ok? Muito obrigado aí pela presença, audiência. Aguardo vocês amanhã. Uma boa noite. Fiquem com Deus.